Olá, pessoal. É, sejam bem-vindos à nossa disciplina de empreendedorismo, né? Eu sou o professor Ricardo Normando, estou na Faculdade Ateneu já há 10 anos e, ultimamente, nos últimos 3 ou 4 anos, eu venho trabalhando com essa disciplina de empreendedorismo, uma vez que eu já tenho algumas iniciativas dentro desse campo, empreendo em vários segmentos, estou sempre procurando segmentos novos para empreender, né? Principalmente segmentos que tragam oportunidade para a grande maioria das pessoas. Tá? Então, aí estão os meus contatos, né? E o que nós vamos discutir agora são alguns aspectos teórico-metodológicos da disciplina e vamos discutir também, né, a questão prática das coisas. Tá? Então, aí estão meus contatos. Se porventura você precisar entrar em contato comigo, esses são os canais, dependente ou independentemente da disciplina. Tá? Então, nós vamos começar com o seguinte. Primeiro, o que é o empresário e o que é o empreendedor? Né? Todo empreendedor é um empresário, tá? Mas nem todo empresário é um empreendedor. Eu costumo colocar dessa forma, uma vez que empresário é quem é dono de uma empresa, gere uma empresa, então ele é um empresário. Ser empreendedor é algo mais, está ligado a habilidades, a competências, né, que estão relacionadas ao desenvolvimento de cada um. Então, por exemplo, se você não gosta de lidar com pessoas, empreender é uma tarefa um tanto quanto complicada, uma vez que seja no âmbito real, seja no âmbito virtual, empreender exige que a gente esteja em contato com pessoas, sejam elas clientes, sejam elas fornecedoras. Então, existe um conjunto de habilidades e competências, né, que estão relacionadas ao desenvolvimento da atividade do empreendedor. Tá? Então, é aquela história, abrir um negócio, seja micro, pequeno, médio ou grande empresa, não é só empreender, é gerar empregos. Eu tenho aí uma questão muito mais social. Claro que, como coloca, né, o Adam Smith, né, o padeiro, ou quem quer que seja, ele abre um negócio para satisfazer um fim próprio, que é o fim da empresa, que é o lucro, é a sobrevivência de cada um. Mas, além disso, eu tenho no aspecto secundário, né, a questão do gerar emprego, tá? A questão do desenvolvimento social, a questão do desenvolvimento econômico de uma determinada localidade. Tá? Uma vez que eu abro a empresa, eu começo a ofertar empregos. Né? Mesmo o MEI, né, o microempreendedor individual, ele tem direito a ter um empregado. Então, empreender é muito mais do que simplesmente abrir uma empresa. É trabalhar para que essa empresa possa gerar empregos, movimentar círculos econômicos, né? E realmente desenvolver-se. Tá? E aí, quando você entra no mercado, né? E eu escrevo para um portal chamado Administradores, e lá eu falo sobre os mercados. Né? Então, quando você entra no mercado, seja um mercado novo, seja um mercado existente, seja um mercado segmentado, um mercado clonado, eu falo sobre todos esses mercados, então depois você dá uma olhada no portal do Administradores, eu escrevi algumas coisas que estão lá, dentre elas essa questão dos mercados. Escrevo também na minha rede social do LinkedIn, né? Eu escrevo artigos no LinkedIn também, que você pode consultar, que em muitos casos estão ligados ao empreendedorismo e algumas modalidades de empreendedorismo. Tá? Então, quando você entra, você acaba enfrentando empresas que já estão instaladas no país, né? Convive com a burocracia do nosso país, que atrapalha em alguns casos, muito embora, né, nos dias atuais nós tenhamos iniciativas com pouca ou quase nenhuma burocracia, nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Tá? Então, a cada ano, né, eu vou tendo mudanças mais rápidas
e mudanças mais sistemáticas. Então, eu costumo dizer que, apesar do paradoxo, a única constante que nós temos é a mudança, né? Utilizando aí um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman. Né? Então, o mundo está em constante mudança e são mudanças rápidas, E essas mudanças rápidas geram competitividade. Ou seja, quanto mais rápidas são as mudanças, mais competidores você passa a ter no mercado. E por isso você precisa de qualificação. O empreendedor precisa estar atento, é uma das habilidades que ele precisa desenvolver, que é a capacidade de adaptação. Não sobrevive, tá, no mercado o melhor. Sobrevive aquele que se adapta mais rápido às mudanças. Então, nós temos um conjunto de atividades, nós temos um conjunto de sistemas econômicos, sociais e políticos, né? Não só a nível de Estado, município, mas a nível de mundo, que faz com que as mudanças sejam muito rápidas. Tá? E cabe, né, ao empreendedor estar atento a isso. Então, quando nós falamos de Brasil, tá, vamos falar do microempreendedor. Tá? Então, perceba que o microempreendedor ele é quem mais fornece emprego no país. Tá? Ele é quem mais fornece emprego no país. Emprego cresce só nas micro e pequenas empresas em 2019. Isso aqui são dados bem atuais, né? O setor criou 731 mil vagas, 22% a mais do que em 2018. Perceba o que acontece com as médias e as grandes empresas. Então, micro e pequenos empreendedores, né? O MEI, né? Aquele sujeito que abriu um mercantil no seu bairro, um mercadinho, né? Uma mercearia, aquela pessoa que abre um pequeno comércio para vender comida, enfim. Esses são os que efetivamente empregam no Brasil. Então, eles precisam de atenção. Tá? O empreendedorismo ele tem se mostrado um grande aliado no desenvolvimento econômico, pois tem dado suporte à maioria das inovações que tem promovido esse desenvolvimento. Então, quem inova, as grandes empresas inovam, mas quem está atrás de inovar com mais rapidez é o micro e o pequeno, porque eles querem sobreviver no mercado. Tá? E, paradoxalmente, é um público que não tem tanta atenção, não tem tanto subsídio, não tem tanto incentivo fiscal para funcionar. Mas é uma outra história, é uma outra discussão que você pode até pensar sobre isso e discutir com seus colegas. Né? E aí, mais uma vez, não obstante, eu tenha, né, aí iniciativas hoje bem mais práticas nesse sentido. Tá? Então, no final das contas, a gente vem falando empresa. O que é empresa? Né? Uma organização econômica. Por que eu falo de organização econômica? Porque ela gera demanda, ela atende uma demanda, né? E gera uma oferta para essa demanda. Tá? E, em vista disso, há uma troca, que é o lucro. Né? E essa organização econômica ela é destinada à produção ou venda de mercadorias ou serviços. O setor de serviços é o terceiro setor, ele vem crescendo muito, né? Tendo lucro como objetivo. Então, gerar mais do que consumir é uma maneira de se organizar um empreendimento. Então, ou seja, eu tenho que ter mais entradas do que saídas. Quando eu tenho mais saídas, eu tenho prejuízo. Quando eu tenho mais dinheiro saindo, eu tenho prejuízo. Né? E, de certa forma, uma empresa é uma aposta. Tá? Só que a gente tem que ter muito cuidado com esse termo aposta. Aqui eu não estou falando de jogo de azar, eu não estou falando de apostar deliberadamente. Quando a gente aposta com estudo, a gente vê isso muito na disciplina de estatística e métodos quantitativos. Tá? Você pode apostar no resultado futuro diante de dados que apontem que você tem uma margem grande de ganhar aquela aposta. Tá? Então, quando você fala de empresa, tá, você tem uma coisa que eu falo sempre para empreendedores: a empresa não é feita para você. Você é um empregado. E aí muitos me questionam: não, o negócio é meu, é seu. Mas você vai ter esse negócio vai crescer à medida que os consumidores forem satisfeitos. Tá? A empresa não é para você, a empresa é para os clientes.
Você abre uma empresa para os clientes, para dar aos clientes o que eles querem. Esse é o fundamento da empresa. Então, eu tenho algo a oferecer ao mundo e aposto que o mundo vai atribuir valor ao que eu tenho para oferecer, né? Desde que você abra a empresa para elas. Não adianta você achar que se você fizer, sei lá, blusas amarelas, porque você achou bonito, o mundo vai querer blusas amarelas. O mundo pode querer blusas azuis ou não querer blusas. E aí você não vai vender se você não oferecer o que o mercado quer. Esse grande quantitativo de emprego aqui é porque os empreendedores eles vêm entendendo que tem que entregar para o cliente o que ele pede. E a partir do momento em que eu tenho um mercado mais globalizado, o seu competidor ele está em qualquer local do mundo. Então, por que eu vou sair de casa, enfrentar trânsito, estacionamento e comprar uma blusa no shopping, se eu posso pedir essa blusa de casa? E às vezes até mais barato, porque eu estou pedindo via internet, e aquela pessoa que está vendendo não tem os custos que o dono de uma loja do shopping tem. Então, o que me motiva a ir ao shopping? Porque se for a questão puramente financeira da blusa, é mais cômodo, é mais confortável, é mais econômico eu pedir de casa. Tá? Então, o cenário da micro e pequena empresa é muito favorável. Nós temos um público, nós temos uma população que é altamente empreendedora, mas ela precisa de informação. Tá? Ela precisa de informação. E se você está nessa disciplina de empreendedorismo, você está um passo à frente de muita gente. De muita gente. Tá? Isso aqui nós já falamos um pouco, a questão do empresário e do empreendedor, né? Mas tem algo aqui que é bom ressaltar. O empreendedor ele tem que se preocupar com responsabilidades, principalmente no início. Não que grandes empresas não se preocupem, você não devam se preocupar, você deve ter visto recentemente, o proprietário de uma grande empresa do mercado ter que responder judicialmente, chegou até a ser preso por sonegação fiscal. Né? Se isso afeta uma grande empresa, afeta ainda mais a micro e pequena empresa. Tá? Então você tem que se preocupar com as suas responsabilidades, com os seus compromissos, tá? Com o início da sua atividade, você tem que se planejar, atender à obrigação fiscal do negócio. Eu trabalho em um programa estadual chamado de Programa de Educação Fiscal, onde muitas pessoas, às vezes empreendedores, microempreendedores, não sabem que tem que pagar imposto. Tá? Isso é muito complicado do ponto de vista técnico do negócio e até financeiro, porque essa pessoa pode, com o tempo que vai para a dívida ativa, ter problemas muito sérios, tá, com relação a isso. E isso é um outro assunto que você vê em outras disciplinas, como administração financeira e orçamentária. Tá? Então, assim, é interessante que essa questão fiscal seja vista. Quais são os requisitos para entrar no mercado? Muitos empreendedores, eles fecham aquelas estatísticas do Sebrae de que muitas empresas fecham no primeiro ano, 50%, salvo engano. Elas fecham porque não tiveram planejamento, elas não se organizaram, elas não viram se havia necessidade de financiamento externo, qual era o capital de giro. Tá? Então, tudo isso deve ser levado em conta. Abrir uma empresa é uma questão de planejamento. Ok? E aí entra um aspecto importante que é a questão da responsabilidade social na empresa. Tá? Então, veja, responsabilidade social não é só questões ambientais. Hoje, tá? Hoje, quando a gente fala em responsabilidade social, a gente está falando em sustentabilidade corporativa e sustentabilidade ambiental. E o que é essa questão da sustentabilidade corporativa? Primeiro, valores, transparência e governança. Existe uma questão importante chamada de governança corporativa, que surgiu para proteger os investidores e os clientes, tá? De fraudes, de problemas. Né? A transparência é fundamental, principalmente para empresas de capital aberto. Né? E tem um negócio aqui interessante. Ultimamente, quando você conversa com gestores de ações, com pessoas que trabalham no mercado de ativos, né, de ações, muitos desses gestores, grandes gestores, eles dizem o seguinte: olha, uma empresa ela pode ser mais valiosa de acordo com os valores que ela preserva
e prega, né? Então, pregar e preservar são duas coisas diferentes. Às vezes você prega, mas não preserva dentro da empresa um determinado valor, tá? Então, os valores, uma empresa bem gerida, uma empresa ética, ela acaba tendo um capital maior por causa dessa questão dos valores. O público interno é importantíssimo. Quantas vezes você não viu já pessoas que atendem mal, ou que você chega no estabelecimento 2, 3, 4 vezes, o produto que você procura está faltando, tá? Ou é frequente a entrega com defeito, enfim. Público interno, aquelas pessoas que precisam trabalhar bem dentro da empresa, como a gente fala no jargão popular, vestir a camisa da empresa, também é um elemento importantíssimo. Qual é a loja onde você tem maior possibilidade de voltar? É aquela loja que não lhe deu sequer um bom dia ou é aquela loja que deu todas as informações que você precisava, embora não tivesse o produto que você procurava? Que às vezes o não ter é uma condição momentânea, é uma surpresa. A demanda foi maior do que a oferta por algum motivo que fugiu do controle do gestor, né? Mas ele atendeu muito bem. Ele diz quando chega, ele diz que entra em contato, tá? Tudo isso vem por políticas internas de endomarketing, tá? É interessante que você pesquise um pouco sobre essa questão do endomarketing. O meio ambiente é uma questão que hoje está muito em voga, muito embora nós tenhamos algum descompasso entre o governo federal, né, e os órgãos internacionais no que diz respeito ao meio ambiente. O meio ambiente é algo que, se devidamente atendido pela empresa, e aí nós temos, por exemplo, o caso da Natura, que trabalha com logística reversa, reaproveitando uma série de materiais, elas ganham muito em termos de responsabilidade social e de reconhecimento do público. Tá? Trato e respeito com os fornecedores, com os consumidores e os clientes. Ter sempre vários fornecedores, um fornecedor só é muito complicado. Tá? Procurar atender e fidelizar os clientes. Atender é fácil, fidelizar é mais difícil, mas fidelizar um cliente é muito mais barato do que ir atrás de um cliente novo. Tá? Como é que tua empresa se relaciona com a comunidade e com o governo? Tá? O que tua empresa oferece de bom? Como ela se relaciona com o governo? Então, são aspectos que norteiam a questão da responsabilidade social. E aqui tem um aspecto interessante, que é o seguinte: olha, não existe empresa sem planejamento. Tá? Não existe. Se você vai abrir uma empresa e não tem planejamento, não se planeja da forma correta, você é um dos fortes candidatos, a fechar as portas em um ano. Por quê? Se você não se planeja financeiramente, você vai perceber que precisa de um capital de giro e você não tem. E aí você vai pedir um empréstimo, e depois um empréstimo para cobrir o primeiro, e assim a coisa vai se avolumando, você acaba fechando. Se você não fez um planejamento estratégico, você não sabe onde quer chegar. E aí, como diz o gato para Alice no filme Alice nos Países das Maravilhas, quem não sabe onde chegar, qualquer caminho serve. Inclusive, no caso da empresa, o caminho da falência. Tá? Então, para isso, uma das maneiras de você descobrir onde a tua empresa quer ou precisa chegar e o que ela tem contra ela é a matriz SWOT. Tá? Nós temos diversas ferramentas de análise de empresa, mas a matriz SWOT é uma delas. Ok? E com essa matriz é possível, né, analisar 4 questões fundamentais para planejamento. Primeiro, quando eu vou fazer a análise SWOT, esse é o acrônimo em inglês, né, em português seria FOFA, né? E está aqui o que significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Está aí o correspondente em inglês. Né? Então, eu estou analisando o ambiente, seja um ambiente interno ou externo. Então, dentro da tua empresa, o que ela tem de vantajoso, ou da tua proposta de empresa? Então, você resolveu, sei lá, no seu prédio, vender comida. Né?
O que você tem de diferente? O que você tem que agrega valor ao seu negócio? E o que está contra você? O que te gera risco? Por que é bom conhecer os riscos? Porque existe todo um departamento da administração chamado de gerenciamento de risco. Tá? E esse gerenciamento de risco é importantíssimo. Você nunca vai conseguir zerar um risco. O que é risco? É a possibilidade de alguma coisa dar errado. Então você nunca vai conseguir zerar essa possibilidade porque existem fatores que não estão sob seu controle. Por exemplo, vamos voltar à questão financeira. Se você vende produtos importados, você está sujeito aos preços em dólar ou em euro, né? Ou em alguma outra moeda, mas normalmente dólar ou euro. Há muito mais possibilidade de ser dólar. Então, se o dólar aumenta demais, a mercadoria fica cara, que você vai ter que repassar esse aumento, né? E aí o teu cliente vai comprar? Se você não estava preparado para isso, você pode ter um acúmulo de mercadoria muito grande, ter comprado essas mercadorias caras e ter que vendê-las barato. Isso pode, dependendo do tamanho que você tem, te trazer problemas seríssimos. Então você tem que ver quais são as suas fraquezas. E de fora você tem que ver qual é a oportunidade que eu tenho. Então, se você voltando ao exemplo que você resolveu vender comida no seu prédio, você é o primeiro a começar? Não, de repente você não seja o primeiro. Mas o público, de repente, sinalizou para você, de alguma forma, né, que eles estão sentindo falta de algo que o seu concorrente no prédio não oferece. Então, de repente, isso seja uma oportunidade. E o que é uma ameaça? Né? Aquilo que entrar no seu negócio que vem de fora. Hein? Por exemplo, índices, como eu falei, tá? São ameaças. Concorrentes grandes. Se você é um micro que está numa determinada região, então, por exemplo, você tem num determinado bairro da cidade, você tem um mercadinho pequeno e você consegue praticar uma série de preços que, por enquanto, até ali são acessíveis às pessoas daquele entorno. E, de repente, chega uma filial de uma grande rede de supermercados. Isso é uma ameaça. E é uma ameaça que pode lhe levar à falência. Como é que você vai se preparar para isso? Como é que você vai agir? É o que eu disse, grande parte da nossa população brasileira ela é empreendedora. Eles estão dispostos a assumir um empreendimento, mas eles não se planejam. Então, como é que você se planejaria para uma situação dessa? Ah, mas não tem, eu sou único. Mas possivelmente não seja o único o resto da vida. Tá? Então, eu tenho que fazer essas análises profundas. Colegas seus de semestres anteriores já fizeram trabalhos mostrando que isso aqui funciona, que gera resultado, tá certo? E é importante que você leve isso em conta. E leve isso para a sua empresa, leve isso para o seu local de trabalho, leve isso para a sua comunidade, tá? Para as empresas da sua comunidade. E há uma relação, né? Quando você abre uma empresa, como eu disse, você tem que gostar de pessoas, porque o mercado ele é formado por pessoas, sejam elas consumidores, fornecedores ou concorrentes. Então, quem é o consumidor? São os seus clientes. Tá? Então, o que você oferece? A comida? Então, são os clientes do teu condomínio, do teu bairro. É o mercantil, é o pessoal do teu bairro. Se você oferece insumos, né, como papel, caneta, então são os escritórios da região, enfim. Esse mercado consumidor são pessoas físicas ou jurídicas que consomem o que você oferta. Tá? E eles só compram de você por algum motivo. Preço, qualidade, o agregado dos dois, atendimento. O atendimento é tão fundamental que tem gente que opta por pagar mais caro do concorrente, que o atendimento dele é melhor. Tá? O fornecedor são as pessoas que fornecem a sua matéria-prima. Eu faço comida. Então é o cara que fornece o arroz, o feijão, o macarrão para você produzir, você vende, né?
e os seus concorrentes. Então, eles ofertam produtos e serviços iguais ou muito semelhantes ao que você oferta. Então, se você é dono de um mercantil, é claro que uma loja de roupas não é um concorrente, tá? Então, seu concorrente é um outro mercantil. E aí chega uma parte que eu especificamente gosto muito e atuo nesse segmento já há alguns anos, que é a questão do empreendedorismo digital. Por que ele é tão importante? Olha aqui, dados de 2019 mostram que 70% da população ela tem acesso à internet, né, e que o YouTube é a ferramenta mais utilizada. Tá? Nós passamos, em média, quase 9 horas e meia, né, por dia, tá, navegando ou no celular ou no computador. Tá? Então, veja, é um mercado muito forte, que ainda precisa ser explorado muito, e nós vamos falar aqui de alguns pontos. É por isso que em várias questões eu deixei o empreendedorismo físico, vamos colocar dessa forma, e passei para o empreendedorismo digital. Né? Você pode ganhar dinheiro por meio da internet, e isso é 24 horas por dia. Não é um mercado em que você precisa estar atuando 8 horas por dia e parou. Ele funciona 24, e aí você pode programar ele para trabalhar as 24 horas por dia para você. Né? Então, aqui eu tenho um acesso variado a consumidor, né? Eu tenho acesso variado a produto, eu tenho acesso variado a serviço, mas tem um problema aqui, com o desenvolvimento da internet, site de busca, site de reclamação, meu consumidor agora é que tem o poder. Ele compra de quem ele quer e de quem gera credibilidade para ele. A palavra-chave da internet é credibilidade. Quando você passa credibilidade para o cliente, ele compra de você. Só que agora existe uma via de mão oposta. Você oferta primeiro e recebe depois, e ganha esse cliente depois. Você conquista o cliente com base no que você oferece ao mercado primeiro. É por isso que você vê hoje tanto e-book disponível gratuitamente, né? Períodos de degustação de um determinado software gratuitos, e aí a versão mais robusta ela é paga. Né? Então, os consumidores hoje eles têm o poder na mão. Então, esses consumidores bem informados, eles são o símbolo da era da internet, que se tornou a porta de entrada, com uma visão global jamais imaginada antes pela sua abrangência. Então, hoje, por exemplo, eu estou aqui agora transmitindo um material para você à distância, e esse mesmo trabalho eu posso fazer para outras faculdades, outras universidades, em qualquer local do mundo. Né? Eu trabalho com sistemas, com operações que funcionam 24 horas por dia, sem eu precisar estar ativo essas 24 horas por dia. Tá? Então, o crescimento da internet, o aparecimento das mídias sociais, isso foi um fenômeno muito importante. O WhatsApp, Facebook, né? E outras redes sociais, né? Elas se consolidaram como um fenômeno importantíssimo na comercialização de produtos e serviços. Então, veja, eu tenho uma infinidade de maneiras de trabalhar pela internet. Tá? Eu tenho as minhas preferências, eu vou colocar para vocês daqui a pouco qual é a minha preferência e por quê. Tá? Mas você tem várias maneiras. Você gosta do Facebook? Bacana. Então, você tem aí, né, a possibilidade de criar uma fanpage, divulgar produtos e serviços, divulgar material e veicular anúncios, né? E essa fanpage vai receber uma comissão, que no caso a fanpage que você criou recebe uma comissão por tudo que você desenvolveu nela, né? O YouTube é uma das principais, ou se não a principal plataforma de comunicação audiovisual. Tá? Você cria uma conta no Google AdSense, né? Chega no número mínimo de visualizações e tempo de visualizações, e você começa a receber dinheiro com propagandas que são veiculadas. Ou então você promove o seu produto, o seu serviço, tá? Se você tem um produto, você coloca lá as características dele, filma o seu produto em ação. Então você tem, por exemplo, sei lá, um carrinho de brinquedo, como é que monta, como é que desmonta, como é que conserta, como é que se você trabalha com uma empresa, se você tem uma microempresa de
reparo de celular, você mostra alguns reparos lá que podem ser feitos em casa, enfim. Existe uma infinidade de maneiras de você ganhar dinheiro com o YouTube. Essa parte é muito bacana, eu tenho uma, uma, uma aceitação interessante dessa questão dos infoprodutos. O que é um infoproduto? É um livro digital, é uma videoaula, é um software que você desenvolve, tá? Onde você pode vender. Então, você escreveu um e-book, né? Registrou ele todo bonitinho e quer vender. É possível? É. Qual é a maneira mais fácil de trabalhar com isso? Com plataforma de afiliado. O que é uma plataforma de afiliado? Digamos, vamos citar um exemplo um pouco mais complexo. Você sabe fazer, sei lá, pastel muito bem. E você produz a massa em casa. Muita gente gostaria de aprender a fazer pastel em casa e não sabe. Então você ensina ele a fazer pastel, você faz vídeos, um pastel de carne, um pastel de queijo, um pastel com massa disso, massa daquilo, você faz pelo menos, sei lá, 10 receitas diferentes, tá? Colocando detalhes, falando de adaptações que ele pode fazer, enfim. Você faz um vídeo bem completo. Ensinando essa pessoa em casa, ela assistindo o seu vídeo, ela vai ter condição de fazer um pastel muito parecido com o seu, se não totalmente igual. Você compila isso, organiza da forma adequada e coloca numa plataforma. Uma delas é essa que está aí, a Hotmart, é uma das mais conhecidas e respeitadas do mercado. Se você quer saber mais, você entra na plataforma do Hotmart, eles têm um curso lá te ensinando a fazer esse material. Esse curso é gratuito, eles chamam de Desafio 30 Dias. Né? E você vai lá e produz o seu vídeo e coloca à disposição. Então você é um produtor, você vai ganhar pela venda. Mas você não quer fazer esse trabalho da venda, de repente seria um trabalho que você não gosta, um trabalho chato. Então você abre um sistema de afiliados dentro da plataforma do Hotmart. O que é afiliado? São aquelas pessoas que não produziram e que estão dispostas a vender o que você produziu. Então você acerta pelo sistema uma comissão para elas. Então, sei lá, de repente 40% para ela e 60% para você, ou meio a meio. Então ela recebe um login e senha, né, essa pessoa, ela vende o teu produto. A plataforma identifica que ela vendeu, tira a parte da plataforma, entrega a sua parte como produtor e entrega a parte do afiliado. Eu posso ser produtor e afiliado? Pode. Você vende o seu produto e vende o produto de outras pessoas. Então tem muita gente ganhando uma quantidade interessante de dinheiro com marketing de afiliado. Tá? Você precisa saber mexer bem com a internet, com rede social para fazer esse trabalho. Principalmente durante a pandemia, se disseminou muito essa questão das lojas virtuais. Uma delas, o Magazine Luiza, que vem fazendo propaganda aí de todo jeito, onde é possível você ter uma loja virtual. Tá? Então, você pode criar a sua ou trabalhar com uma do Magazine Luiza. Na realidade, essa iniciativa do Magazine Luiza, ela não é nova. Ela só se popularizou agora na pandemia e ampliou, porque já há alguns anos é possível você ter uma loja virtual do Magazine Luiza e ter, né, eu estou falando de forma direta, não é nenhuma forma de propaganda, porque é um exemplo que se destaca no mercado. Já há alguns anos ela tem, qualquer um de nós pode entrar no site, fazer o cadastro na loja virtual, divulgar nas nossas redes sociais e ter uma comissão. Tá? Isso para a empresa é bom, porque ela reduz o passivo trabalhista. Para quem está em casa, de repente, às vezes desempregado, é uma iniciativa interessante, porque o custo é praticamente só de impulsionamento das redes sociais. Tá? O que é impulsionamento? São aquelas propagandas, aquelas postagens pagas. Tá? E isso acaba dando um retorno bem interessante para quem está disposto a trabalhar. Uma das coisas que eu acho muito interessante é a questão das micro franquias virtuais. O retorno é rápido, porque os produtos já foram testados e aprovados pelo mercado. Então, se você for abrir, por exemplo, uma franquia Natura, McDonald's, Burger King e outros do tipo, você vai ter que desembolsar algumas centenas, né, de milhares de reais ou mesmo alguns milhões. Né? Numa franquia virtual, não. Nós temos franquias virtuais
que você começa, às vezes, com R$ 70. Aí vocês, vixe, isso não pode dar resultado? Dá. Claro que não é o mesmo resultado, não é o mesmo retorno que uma franquia maior dá. Mas, proporcionalmente, ela dá um resultado tão interessante ou até mais interessante, né, você operando nas suas redes sociais, tá? E aí, eu já empreendi em alguns segmentos e hoje eu trabalho com micro franquia virtual dentro das telefônicas. Você espera aí, é possível ganhar dinheiro com as telefonias? Sim, tanto com telefonias antigas, que já estão no mercado, como telefônicas novas, tá? Então, nós temos um movimento hoje no Brasil, que já vem de algum tempo, que são as MVNO, tá? As operadoras móveis virtuais, tá? E essas operadoras, elas já existem. Então, por exemplo, Correios tem uma MVNO, alguns times de futebol. Só que algumas MVNO novas, né, algumas operadoras, você fala, essas duas que eu estou mostrando para você, elas pagam as pessoas, né, por meio de micro franquias virtuais. E são investimentos muito baixos. Então, uma das grandes buscas do grupo de empreendedores do qual eu faço parte é empreendimento que a grande maioria da população tem acesso, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista operacional. E esses são dois casos, né? As micro franquias virtuais hoje, elas vêm ganhando um mercado interessante no Brasil, tá? As MVNO já são a realidade na Europa, e no Brasil elas têm algum tempo já, mas não tinham se propagado tanto. Então, essas duas empresas, elas resolveram fazer o seguinte: olha, nós queremos competir com as grandes do mercado, tá? O que a gente faz? Então, eles passaram a trabalhar na forma de micro franquia virtual. Então, qualquer pessoa física ou jurídica pode começar com a micro franquia virtual. Os lucros são interessantes, né? E se você está disposto a trabalhar, você pode ter um bom dinheiro por mês. Então, isso que seria, por exemplo, uma renda extra, você resolveu fazer no seu horário livre, pode se tornar uma renda principal, assim como todos os outros, tá? Independentemente do negócio que você vai seguir, você precisa de um GPS, né? Você não faz nenhuma viagem sem se planejar, ou pelo menos não deveria. E esse GPS a gente chama de plano de negócio. O plano de negócio é um documento escrito. O site do Sebrae, ele tem um software gratuito, onde você pode fazer o plano de negócio da sua empresa, ele é totalmente interativo. E é um documento que é usado para estruturar as principais ideias. Ou seja, você vai colocar aqui quais são os seus objetivos, como é que você vai seguir esse objetivo, ou seja, você vai planejar a sua empresa. E claro, o plano de negócio é feito antes, né, de que a empresa realmente ela entre no mercado, tá? Então, é uma franquia virtual que eu quero, eu achei bacana esse negócio de micro franquia de operadora de celular, vai entrar, se planeje, se organize, entre em contato com a pessoa que já está nesse segmento e veja como é o plano de negócio, veja como é que isso é feito. Porque a empresa já tem, principalmente franquias, elas já têm um plano de negócio, elas já sabem o que vão atingir, como vão atingir, tá? Então, se você está abrindo uma do zero, o plano de negócio, ele vai minimizar as chances de você vir à falência, tá? Ele vai falar da viabilidade da empresa ser criada. Ok? É o seu GPS, é como você segue. Então, independentemente do que você esteja fazendo, do que você pretenda fazer, existe várias oportunidades de empreender. No segmento público e no segmento privado. No segmento público nós temos algumas oportunidades também muito interessantes, tá? Mas o tema é muito vasto, tá? Nós temos muita coisa para tratar. Então é interessante que você leia o seu material, tá? Veja aí todas as suas unidades e você ficou com os contatos, qualquer coisa eu estou à disposição para ajudar. Se você está abrindo um novo negócio e gostaria de algum aconselhamento, fique à vontade para procurar, que esse é o trabalho que eu faço, tá? Eu aconselho pessoas que estão iniciando na sua carreira de empreendedores
e aqueles que querem entrar em negócios digitais, tá? Tem muita gente que deseja entrar em negócio digital e não sabe por onde começar e acaba me procurando, porque sabe que eu trabalho com isso, tá? Então, o segmento digital hoje é um segmento muito interessante, porque os custos em relação aos negócios físicos, eles caem muito, ok? Então, eu lhe desejo bons estudos, um forte abraço e até um próximo encontro.